O Havamal é um dos livros mais conhecidos da mitologia nórdica, afinal, é nele que nós temos a informação de como Odin teria conseguido acesso às runas. Mas algumas pessoas às vezes se confundem um pouco com ele, até porque ele tem 5 partes, seções ou capítulos que compõem o livro como um todo. E a gente vai estar falando sobre cada uma dessas partes hoje. Eu sou o Kusa Mitri, você está no Runologia do canal Lupus in Fabula. Se você está chegando aqui agora, tem um cardzinho aqui do lado aparecendo que é para você poder acessar o primeiro vídeo onde a gente falou um pouco já sobre o Havamal, que é basicamente esse vídeo, é uma continuação dele, ok? Então agora a gente vai começar então a entender um pouco o que é o Havamal. Lembrando que, como eu já disse, eu não sou referência para pronúncias da língua islandesa ou norueguesa, mas a gente vai estar tentando dar o meu melhor aqui para vocês, tá ok? Pois bem, começando então aqui com o primeiro livro, o Gestafarth. O nome é meio complexo mesmo, e esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, que parece um P mais alongadinho, ele é exatamente o som do th que a gente tem no inglês, ok? Esse livro ele tem uma tradução que normalmente a galera vai dar como os ensinamentos de Odin. Aqui é basicamente onde Odin começa, né? Lembrando de tudo que a gente falou, o Havamal são as palavras de Odin para, né, aquele que está escutando. Então, esses aqui são os primeiros ensinamentos que ele passa. Você vai ter algumas divisões diferentes aí, tá? Isso é uma coisa importante de se dizer. Você vai ter, por exemplo, algumas divisões que vão colocar esse livro indo até uma determinada estrofe, outros livros vão colocar indo até outra, né? Outros autores ou tradutores, na verdade. E ele basicamente também poderia ser numa forma muito mais literal, vamos dizer assim, talvez uma coisa que fale um pouco mais pra gente, seria conselhos sobre hospitalidade. Aqui o Odin vai falar muito sobre essa coisa de receber uma pessoa em casa ou receber até mesmo às vezes um inimigo, né? A gente tem muito essa história de que na mitologia nórdica de que você tinha hospitalidade até mesmo com os seus inimigos, você tratava eles com respeito. Então essa primeira parte, né, do Havamal, ela vai falar muito sobre essa questão de hospitalidade, tá? E ela vai das estrofes 1 a 81. Aqui vale a pena a gente comentar o seguinte, dependendo do autor ou do editor, na verdade, né, nem o autor, porque o autor a gente não sabe quem foi, mas dependendo do editor, a gente vai ter que essas divisões elas vão ser um pouco diferentes. A gente vai falar principalmente delas. E nesse ponto vale a pena a gente comentar aqui o seguinte. A gente está falando aqui, a gente está usando, como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu estou me baseando no livro do Dr. Jackson Crawford, né, que é um dos, hoje em dia, um dos muito reconhecidos na área de estudo de runologia. E ele divide o livro mais ou menos nessa questão de 5 partes, tá? O que você vai ter diferença é que no segundo livro que a gente vai falar daqui a pouco, tem às vezes uma divisão entre 2 partes e aí a galera estica um pouco este livro, né, este capítulo ou esta seção, para poder entrar até a parte onde ele considera que começa a outra, tá? Então só para você entender que isso também não é muito incorreto. Você vai ver, novamente, dependendo do editor, esses valores, esses números, né, das estrofes podem variar. Existe um ponto interessante da gente comentar o seguinte aqui, as estrofes 73, 80 e 81, tá? Elas podem ser uma inclusão que foi feita posteriormente ao poema. E isso se deve basicamente, ou acredita-se nisso, né? Existe essa teoria, porque essas estrofes elas não seguem o padrão de todas as outras. A gente está preparando um vídeo também, né, para falar sobre como é que é a rima poética desse poema. E aí o que acontece é que essas estrofes elas não seguem essa mesma rima. Então acaba que existe uma consideração aí que provavelmente isso foram adições posteriores ao poema em si e não vinham dele próprio, né? Não eram originais. E aqui tem um ponto que é muito interessante, que é o seguinte, apesar dele ter sido copiado na Islândia, toda a descrição que a gente tem, ela faz muito mais sentido quando a gente pensa que ele foi escrito na Noruega. Aí você vai falar assim, pô, Kusa, como assim? A gente tem uma descrição de um mundo cheio de floresta, a gente tem alguns títulos de aristocracia que teoricamente só sobreviveram no idioma norueguês, não sobreviveram no idioma islandês. Então toda essa questão faz com que acredita-se ainda mais, né, reforça essa teoria de que o livro foi escrito na Noruega, por volta de século IX, como a gente já tinha falado no vídeo anterior. Lembre-se que a Islândia não tem florestas dessa forma para poder condizer com estas descrições, ok? Passando então para a próxima parte, ok? A segunda parte ela é chamada de Demi-Odins, que seria, de uma certa forma, como os exemplos de Odin. E aqui a gente tem um ponto que ele vai dar conselhos sobre amor, sobre relacionamento, tá? Mas também tem 2 descrições das suas aventuras amorosas
que justamente por isso muitas vezes também são chamados essa seção ou esse capítulo, né, de As Aventuras Amorosas de Odin. Tá? Isso, novamente, esses nomes não existem no Havamal e são nomes que normalmente a galera usa para poder facilitar um pouco essa compreensão do livro como um todo. Ela vai das estrofes 82 a 110, sendo que no final, principalmente, a gente tem aí as duas descrições que ele tem, né, das suas aventuras amorosas. Existe uma teoria também de alguns estudiosos, né, que debatem muito se essas duas aventuras amorosas, na verdade, eles não eram dois poemas escritos de formas totalmente separadas e unidos posteriormente, tá? Existe esse debate aí porque, novamente, a gente tem algumas diferenças na construção rítmica do poema. Quais são essas duas aventuras amorosas? A gente tem a filha de Billing, que ela vai do 95 a 102, e a gente tem depois a descrição de quando ele vai beber do hidromel de Oderir, lá de Gunlod, que vai do 104 ao 110. Novamente aqui, a gente tem descrições mais coerentes com a Noruega do que com a Islândia. Um ponto que vale comentar aqui, foi até o que eu falei no vídeo anterior, é justamente nessa parte onde você tem algumas coisas do tipo que os conselhos de Odin falam que a mulher mente para o homem, mas também lembre-se que tem lá a estrofe inversa, o homem mente para a mulher. É importante a gente ler o conteúdo como um todo para a gente poder debater e criticar ou algo do tipo, ok? Partindo para o próximo livro. Esse livro ele é bem interessante. O Lodfafnismal, que seria, né, traduzido como as palavras de ou para Lodfafnir. Esse poema ele vai das estrofes 111 a 137. É interessante a gente comentar que quase toda estrofe ela começa com o que seria numa tradução para o português, algo como eu aconselho você, Lodfafnir. E isso é bem interessante, porque justamente são conselhos que ele está dando para quem está ouvindo. Não há nenhuma evidência de quem foi Lodfafnir. Partindo então agora para o próximo livro. Esse próximo livro é talvez o livro mais conhecido da galera. O Runatal. O Runatal é justamente a parte onde a gente vai ter as considerações sobre as runas, tá? É o grande ponto onde a gente tem, né, o ápice da história que a gente tem dentro do Havamal. Ele é basicamente composto das estrofes 138 a 145, ok? E ele tem a grande descrição de Odin com as runas, né? A gente sempre fala ela, é muito debatido, né? E eis que eu estava pendurado na árvore, fiquei sem beber e sem comer por 9 dias e 9 noites, trespassado pela lança. Então eu gritei, olhei para baixo, gritei e peguei as runas. Então toda essa narrativa ela está incluída nessas estrofes, tá? É interessante que a gente falar o seguinte, né? Após a descrição do seu auto-sacrifício, que vai do 138 até o 141, a gente tem algumas estrofes que falam um pouco sobre alguns encantamentos e conhecimentos sobre as runas. Mas é interessante que ele não dá uma informação completa sobre como isso poderia ser usado. E um ponto muito legal é que a gente tem qual é o conhecimento que é preciso para se usar as runas. E isso é um ponto muito importante, tá? O que você precisa conhecer para poder utilizar as runas? E inclusive, deixa eu falar aqui, se você acha interessante essa questão de como é que as runas eram utilizadas, como é que elas são usadas hoje em dia, deixa eu já deixar o convite aqui para você. A gente vai ter agora, dia 15 de agosto, a minha palestra. A gente fez essa palestra em julho e a gente está repetindo essa palestra, dado que a galera estava pedindo, sobre a escrita das runas no tempo antigo e seus usos atuais, tá? O link está na descrição, é uma palestra que tem um custo baixinho, tá? Ela é justamente para a gente poder só custear toda a infraestrutura de EAD que a gente está preparando para vocês. E eu vou dar uma dica, hein? Quem for lá vai ter umas surpresas muito legais sobre o curso de runas que está vindo por aí. Tá já na porta, hein? Então vamos continuar aqui falando para a gente poder terminar com o último livro do Havamal, que é o Ljodatal. O Ljodatal, ele são as considerações sobre as canções. Apesar que canções aqui talvez não seja o termo melhor, tá, para se colocar. Por quê? Porque a gente tem essa questão de encantamento. A gente tem essa palavra que basicamente está relacionada a canto, a cantar, né? Mas ela tem um sentido totalmente diferente. Então vale a pena a gente dizer que, tipo, talvez essa tradução não seja a melhor considerações sobre as canções, mas talvez seria considerações sobre os encantamentos. Ela vai da estrofe 146 a 164, né, que é onde termina o Havamal. Lembrando que, como eu falei, esses números eles podem variar sempre, tá? Depende muito do editor que está fazendo. Por exemplo, o Havamal pode ir de 163 a 165 estrofes.
Então vai depender um pouquinho aí de qual é o editor que você está lendo, né? A gente tem 18 encantamentos que Odin fala. E ele tem vários tipos de encantamentos, sobre, por exemplo, encantamentos para defender os amigos no meio da batalha, onde eles voltam para casa sem ter problema, ou até mesmo para conquistar mulheres. É interessante a gente comentar o seguinte, esses encantamentos que estão descritos nesse livro, eles são citados em alguns outros livros. Por exemplo, a Saga dos Inglês. Ela vai ter lá descrições desses encantamentos que a gente tem a relação aqui. Então, parece ter uma interconexão. Então, nessa situação toda, a gente tem um livro que é muito plural. A gente tem, começando com conselhos, passando para conselhos amorosos e relacionamento, depois conselhos novamente no geral, depois uma coisa que não são conselhos, são simplesmente Odin falando sobre as runas e como ele conseguiu acesso a elas, e depois os encantamentos que ele sabe. É importante comentar também que ele fala lá dos encantamentos, mas ele não explica como ele pode usá-los, ou quais são as runas, ou como ele utiliza as runas para fazer isso. Obviamente, que a gente já está comentando aqui, isso gera um grande debate se teoricamente isso não é apenas uma forma figurada, ou se realmente havia uma forma que ele utilizava isso como runas. Lembrando que qualquer livro, teoricamente, do passado, a gente não tem como saber. Principalmente lembrando que o Havamal, assim como outros livros, passaram por mãos de monges copistas. Então, por hoje, galera, eu acho que é mais ou menos isso. A gente passou aí um pouquinho dessa informação. Para o próximo vídeo, a gente vai ter como são as construções desse poema, né? Quais são as métricas rítmicas que ele usa e como é que isso acaba diferenciando um pouco durante o próprio poema e saber também como a gente tem, por exemplo, poemas que talvez tenham sido adicionados posteriormente. Eu vejo você no próximo vídeo. Lembrando, palestra minha de runas, runologia, a escrita das runas nos tempos antigos e seus usos atuais. Tá lá, link na descrição. Corre porque as vagas são limitadas. Vejo você lá e se prepare. Curso de runas tá vindo aí. Valeu, galera!